É isso aí, galera. Estamos aqui com mais um Pode Crer Podcast. Eu, Jefferson, feliz aqui nessa nova temporada desse super podcast, ao lado do meu grande amigo, que não é o cara, mas é amigo íntimo do cara, Denilson Sigoli Júnior. Seja bem-vindo. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, Jafão. É um prazer falar com vocês aqui que nos assistem, né? E, cara, hoje o podcast tá incrível, viu? Uau. A gente tem prazer de receber um grande homem de Deus, alguém que tem edificado o reino do Senhor, né? Por onde Sim. passa. E alguém que tem muita história para contar. E Nossa. a gente tem muito que aprender com esse grande homem de Deus. Então, Sim. assim, a gente quer dar as boas-vindas, pastor Maurício Bucão. Seja bem-vindo, Maurício. É um prazer, uma honra ter o senhor aqui no Pode Crer Podcast. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, irmãos. Bom dia. É uma satisfação enorme poder compartilhar um pouco, né? E bater papo com amigos, né? O reino de Deus é um reino de amigos. É isso aí. Show. E a gente, o senhor tá aqui desde quinta-feira, né? Quinta-feira. Quinta-feira e assim, o que o senhor tem falado contigo em especial nesses dias aqui em Ariquemes? O que você tem experimentado da parte de Deus? Porque a gente tem sido abençoado, mas qual tem sido a sua experiência com o Senhor nesses dias aqui? Bom, cada vez que Deus permite que um convite como esse chegue, eu procuro orar e sujeitar a minha vida ao Senhor, pedindo, Deus, de alguma maneira, usa-me, mas especialmente também me ensina, porque eu tenho muito que aprender. Muito mesmo. E desde a chegada aqui no aeroporto, o irmão que foi me buscar, o amigo, nós conversamos o trajeto inteiro de Porto Velho até aqui, Ariquemes. E depois da conversa que nós tivemos, embora a viagem seja um pouco longa e tenha sido em parte noite, madrugada, eu não consegui dormir rápido, pensando nele e orando por ele. E ao fim, aquela conversa, eu espero que tenha sido boa e útil para a vida dele. Mas foi uma conversa muito boa e útil para a minha vida. Alguém cuja história é marcada por sofrimento, uma pessoa que sofre parcialmente com rejeição, sente-se ou sentiu-se num período da vida, né, abandonado, rejeitado por alguém a quem ele amava, e a pessoa terminou falecendo, e ele conta hoje com uma tranquilidade, uma leveza, dizendo, bom, eu tentei fazer o meu melhor, e graças a Deus, ele diz que ainda não é firme em seguir Cristo e em frequentar uma igreja, mas ele falou, Deus colocou na minha vida uma família, amigos que são muito bons. E eu não sei como seria a minha vida hoje se eu não estivesse com essas pessoas, se eu não convivesse com eles, se eu não recebesse conselhos. E aí ele falou, se também eu não tivesse certeza que eles oram por mim, que eles pedem a Deus pela minha vida. Então, ele disse que superou tudo isso por causa da influência do povo de Deus, desses irmãos em Cristo, com os quais ele convive, para os quais ele trabalha. E aquilo me impactou muito, aquilo motivou muito a minha vida. Eu, como disse no princípio, oro pedindo, Senhor, usa a minha vida, mas especialmente me ensina. E aquilo mais uma vez me ensinou muito sobre o poder do povo de Deus, viver o evangelho de Deus, e o quanto isso influencia, impacta de uma maneira consciente a vida de outras pessoas. E depois essas pessoas, como aconteceu com este amigo, abençoam nossas vidas compartilhando essas histórias. E dando para nós, então, um renovo, um ânimo extra para continuarmos caminhando na fé em Cristo, praticando o Evangelho. Bom, essa é uma coisa aparentemente pequena, mas tem peso e valor eterno. E na medida em que o tempo foi passando, encontrando as pessoas, ontem, por exemplo, voltando pro hotel, eu fui buscar a chave do meu quarto e o rapaz disse,
acabei de ver uma foto tua no Instagram e uma amiga que colocou, porque ela estava num culto da igreja em que você estava participando também, foi fazer uma palestra. E quando eu vi a foto, eu mandei uma mensagem para ela: ei, esse homem está aqui no hotel, ele está hospedado aqui. E aí ela disse: procura conversar com ele. Ele falou assim: olha, ele é muito sorridente. Ele foi gentil, né? Ele é muito sorridente, ele parece ser muito gente boa, mas não dá para abordar aqui uma pessoa e tentar conversar. Ela falou: mas você pode ter certeza, e se você tentar, ele vai te atender. Então nós ficamos conversando quase 1 hora. E, enfim, ver também a bondade das pessoas, a generosidade, o desprendimento, o interesse legítimo, o desejo de se aproximar e, ao mesmo tempo, conciliar tudo isso com o agir de Deus que aproxima pessoas a fim de que o evangelho seja compartilhado. Seja para nós, os que estamos em Cristo, para provocar edificação, para nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E com aqueles que ainda não estão em Cristo, para que eles possam ter um testemunho do evangelho, para que eles possam... E essas experiências, elas nos fazem crescer muito, a mim pelo menos. Eu aprendo a ser mais humano, eu aprendo a ser mais dependente e também mais submisso a Deus. Intensificam as orações: Pai, me ensina. E às vezes nós esperamos aprender de pessoas que são humanamente muito grandes, referências em alguma área, e, claro, Deus pode usar perfeitamente essas pessoas, mas Ele frequentemente usa os mais improváveis, aqueles de quem nós não esperamos muito. Isso tem sido uma bênção para mim. São desconhecidos, né? Pessoas que talvez... Anônimos. Talvez nunca pegaram um microfone, Sim. nunca escreveram um livro, nunca foram vistos. Mas certamente são pessoas que impactam e constroem grandes coisas no reino de Deus, né? Sim. Tem uma passagem da Bíblia que eu sempre gosto muito de voltar nela e examinar, porque ela fala a respeito do que Jesus pensa sobre o seu povo e a sua igreja. Apocalipse, capítulos 2 e 3. São as cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia Menor, através de João. E em todas as cartas, Jesus diz ao anjo que está na igreja, a pessoa que o Espírito Santo comissiona para ser o irmão mais velho, o supervisor, aquele que vai liderar, e no padrão de liderança de Jesus, que é a liderança que serve, que é a liderança que se sujeita e se inclina para ajudar e para fazer o trabalho difícil e penoso no lugar dos outros. Em todas aquelas 7 cartas, Jesus disse: conheço as tuas obras. No Novo Testamento existem pelo menos 3 palavras que podem ser traduzidas em português como obras. A palavra usada em Apocalipse 2 e 3 não significa obras visíveis, obras grandes, obras que são que chamam muito a atenção de quem vê. Também não são obras milagrosas. A palavra empregada ali é trabalho de rotina. Então Jesus não está dizendo: eu conheço os teus grandes feitos, mas ao contrário, eu sei quem você é pela maneira como você vive, eu conheço a tua rotina, ou talvez eu vejo quem você é através do que você faz quando ninguém está olhando. E há pessoas que são anônimas nesse mundo e nessa vida. A grande maioria. No povo de Deus, especialmente. Mas que são muito famosos nos céus. É. Jesus olha e diz:
eu sei quem você é, eu conheço as tuas obras. E algumas dessas pessoas, eventualmente, são usadas pelo Senhor de uma maneira discreta, mas muito impactante. E talvez elas não vão alcançar multidões, mas elas são usadas por Deus para abençoar e para impulsionar aqueles que vão alcançar multidões. E ao fim e ao cabo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração são dedicados ao Senhor, né? Exatamente. E você falando sobre isso, eu lembrando um pouco daquilo que a gente conversou rapidamente, né? Mas assim, quantos irmãos não nas nações, construindo igreja, plantando igreja, levando o reino de Deus, e são pessoas que a gente nem sabe quem é, né? Mas eles estão lá, edificando algo maior. Sim. Falávamos numa dessas conversas, né, sobre um caso, por exemplo. Anos atrás, um irmão em Cristo, Ronaldo Lidório, reverendo presbiteriano, ele foi missionário na África e fez um trabalho do poder do Espírito do Senhor impressionante. Em 3 anos, ele aprendeu o idioma, evangelizou pessoas e traduziu a Bíblia na língua local. Uau. E em circunstâncias assim, humanamente adversas, mas é graça, é poder de Deus na vida de pessoas humanas normais, naturais, simples, mas que se dispõem de servir ao Senhor. E depois de 3 ou 4 anos, ele volta ao Brasil e desenvolve um trabalho de mapeamento das tribos indígenas não alcançadas. E aí, no coração do Amazonas, ele mapeou 3 grandes tribos: os Cambebas, os Cocamas e os Miranhas. Tribos realmente representativas, todas elas com população acima de 1.000 pessoas, mas sem nenhuma presença missionária. Então, a missão fez um trabalho para chegar a este lugar. E era algo difícil, porque no coração do Amazonas era necessário viajar cerca de 5 horas naquele hidroavião, pousar no rio, depois fazer uma trilha, mata fechada, 3 dias. Nossa. E quando eles chegaram na primeira tribo, tudo estava limpo, organizado. O mateiro era um indígena que falava português e também falava o dialeto deles. E ele anunciou: esse homem é pastor, ele é missionário e ele queria conhecer o líder aqui. E antes de levá-lo ao cacique, levaram o Ronaldo à casa do seu João. Quem era o seu João? Um homem que vivia em São Gabriel da Cachoeira, quase na fronteira Brasil com a Colômbia, pescador, com uma família enorme, e que foi descendo o rio e foi convertido pela graça de Deus numa igreja assembleia. E embora fosse semi-analfabeto, ele foi ensinado que a principal missão que nós temos é ganhar vidas. Então, pescando com barco e viajando com a família em todos os lugares que ele parava, ele evangelizava, ele anunciava Jesus, ele pregava. E ele chega no coração do Amazonas, nas tribos Cambeba, Cocama, Miranha, e prega o evangelho. E quando o Ronaldo chega lá, já muitas pessoas convertidas, e o seu João recebe aquela simplicidade, começa a chorar e diz: até que enfim Deus mandou um missionário de verdade para cá. E o Ronaldo então compartilha a história: quem é o missionário de verdade? Quem é? Né? É o seu João. Deus tem esses anônimos e ele está trabalhando no mundo, porque a Bíblia diz que ele, o nosso Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A igreja de Deus, através desses anônimos, muita gente que não tem fama e provavelmente nunca vai ter reconhecimento aqui, essa gente é conhecida nos céus. E um dia Jesus disse que vai recebê-los e que o Pai vai dizer: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco,
sobre muito te colocarei. Entra no prazer, na alegria do teu Senhor. Isso vai acontecer. Uau, que história. Maurício, cara, você é um palestrante internacional pelo Hagai. Palestra internacionalmente. Você tem um baita currículo. Bota baita nisso. É, Tentei ler, não consegui ler todo, mas... mas assim, cara, como que foi a sua vida? Ou como que você despertou, né? O Senhor te chamou para o ministério e mesmo assim você conciliou estudo, profissão. Conta um pouco pra gente dessa sua história, porque a gente tem muitos adolescentes que estão nos ouvindo, né? E você já me falou um pouco de como foi sua adolescência. Compartilha com a gente um pouco sobre isso, porque muito se tem sobre aquela visão assim, ou eu vou seguir a minha carreira secular, né? Ou eu vou Abandonar tudo. me empenhar para o Senhor, né? E a gente sabe que o Senhor quer a nossa vida integralmente, né? Todas as esferas. Então, conta pra gente um pouco, assim, de como que foi a sua vida, a sua adolescente, a sua caminhada em relação a estudo e o reino, e como que o Senhor trabalhou para tudo contribuir em uma coisa só. Bom, a verdade, não é modo de falar, é literal, é que o Evangelho é a minha vida. Os meus pais, eles foram salvos pela graça de Deus em Cristo no ano em que eu nasci. Então eu cresci numa família genuinamente cristã. Mas os meus pais até hoje são semi-analfabetos. E a conversão do meu pai aconteceu de uma maneira bonita, que manifesta misericórdia e graça do Senhor. Meu pai cresceu numa pequena cidade no interior da Bahia, nasceu ali, Rui Barbosa, hoje é uma cidade um pouco mais desenvolvida. E o pai dele contratou um professor para alfabetizar as crianças da fazenda. E esse professor passou poucos meses na fazenda. E tudo que meu pai aprendeu de português e matemática foi nessa fase da vida. 6, 8 meses. Só que esse professor, ele alfabetizava isso pelos idos de 1940, usando a Bíblia. E meu pai, então, ouviu o Evangelho na infância. Mas ele foi convertido aos 40 anos de idade. Lembrando do Evangelho que foi pregado na infância, porque ele teve a graça, a iluminação do Espírito Santo de, naquele determinado momento da vida, pensar sobre si, isso aqui tudo está errado. E eu sei a verdade, eu sei que Deus me ama e eu nunca entreguei minha vida para Jesus e chega, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais lutar, eu me rendo. Então ele orou no local em que ele trabalhava. Ele era encarregado do almoxarifado, havia um subordinado dele, ele sabia que era cristão, e na hora do almoço ele abordou esse homem e disse: você consegue uma Bíblia para mim? Só que naquele tempo a Bíblia não era tão comum quanto hoje, você não encontrava em qualquer esquina, em qualquer livraria, ou no nosso caso, né? Você não podia baixar no celular a qualquer instante, em qualquer versão. A Bíblia custava caro, e apenas determinados lugares da cidade de São Paulo você podia encontrar para comprar. E o colega de trabalho, que era subordinado dele, disse: eu vou dar a minha Bíblia para você. Então meu pai recebeu aquela Bíblia, voltou para casa e colocou a Bíblia sobre a geladeira. Ele conta essa história. A minha mãe nessa época era muito... não era praticante, mas ela era muito admiradora do candomblé. E quando, na hora do jantar, meu pai pegou a Bíblia de cima da geladeira e mostrou, ele disse que minha mãe quase pulou da cadeira, dizendo: não é possível que você trouxe isso para casa
e muito menos que você vai querer falar alguma coisa disso aqui conosco. Ele então deu testemunho do Evangelho, de que ele entregou a vida para Jesus, e a minha mãe e a minha avó também foram convertidas. Eles procuraram então uma igreja. E havia um missionário norte-americano plantando uma igreja no bairro em que a nossa família morava. Periferia de São Paulo, nas décadas de 1970, 1980, aquele lugar foi considerado o mais perigoso da América Latina, o mais violento, Jardim Ângela, na periferia de São Paulo. E esse missionário foi plantar uma igreja ali porque ninguém queria ir para aquele lugar plantar igreja. Uau. Ele tornou-se alguém conhecido, alguém famoso, o pastor Russell Shedd. E os meus pais foram então para aquela igreja e receberam discipulado, foram acolhidos. E uma das grandes lições que eles aprenderam foi de reunir a família para fazer um culto doméstico, para ter um tempo de devoção no lar. Sim. E como forma também de ensinar os filhos, né? Educar na doutrina e na correção do Senhor, conforme a Bíblia, Efésios 6, né? E os meus pais faziam isso com diligência. Só que na hora de ler a Bíblia, era terrível, porque ambos são semi-analfabetos. Então, desde criança, por causa dessa deficiência, eu tive muita vontade de ler. E a paixão pelos estudos que Deus me despertou, certamente veio deste hábito de ler a Bíblia em casa. O que, na verdade, não era exatamente possível pela limitação dos meus pais, que faziam o melhor que eles podiam, Sim. mas que despertou em mim um desejo muito grande de aprender a ler, de estudar, para ajudar a família no culto doméstico. A partir daí, eu realmente pedi ao Senhor para ter os meios, e eu comecei a ser alfabetizado com 4 anos de idade. Aos 5 anos eu já era capaz de ler algumas coisas, e a construção da vida até chegar na adolescência passou por isso. De uma busca muito grande para ler o máximo que eu podia, para conhecer, e isso virou de fato uma paixão na minha vida, até chegar ao ponto de que aos 16 anos eu entendi que Deus queria usar a minha vida para ser um pregador do Evangelho, para ser um episcopos, um bispo, um pastor, um presbítero, alguém que seria usado pelo Espírito Santo não só para pregar, para falar da Bíblia, mas para viver a Bíblia e com a misericórdia do Senhor, servir como modelo e ajudar outras pessoas. Eu estou seguindo Jesus, então siga-me porque você vai seguir Jesus também. Só que aos 16 anos a vida era muito difícil. Nós éramos extremamente pobres. Eu trabalhei desde os 12 anos de idade e nunca foi por prazer, por satisfação. Era realmente por sobrevivência, por necessidade. Estudar era muito difícil naquela época, porque na periferia de São Paulo as escolas eram de baixíssima qualidade. E tem uma coisa feia, mas real que me aconteceu, eu matei muita aula. Só que eu matava aula na biblioteca da escola. Eu não ficava na sala de aula estudando, porque na minha ignorância infantil, juvenil, eu acreditava que aquilo era desnecessário, era inútil. Mas eu ficava na biblioteca lendo o máximo que eu podia, e a bibliotecária era isolada, ninguém queria frequentar aquele espaço. Então, quando chega um menino desengonçado e quer ler, torna-se o melhor amigo dela. E ela forneceu tantas leituras. E aquilo criou em mim e consolidou ainda mais, né, esse senso de busca pela cultura, pelo saber. E quando aos 16 anos eu entendi que Deus queria que eu fosse um ministro do Evangelho, um pregador, um pastor,
também não foi algo exatamente místico. Eu fui participar de um retiro espiritual, e naquele retiro, numa das palestras, o pregador disse: se você sabe que é importante pregar o evangelho no mundo e há poucas pessoas pregando, se você sabe que as pessoas precisam da palavra de Deus, porque essa palavra gera vida, essa palavra sustenta a vida e essa palavra traz crescimento para a vida. E há poucas pessoas aprendendo essa palavra e ensinando com fidelidade essa palavra. Se você entende que há tantas pessoas necessitadas e tão poucas interessadas em suprir necessidades, em ajudar, é porque provavelmente Deus está te chamando para fazer isso. E aquilo caiu como um míssil na minha vida, assim, causou uma explosão interior. Mas eu pensei, ora, e quem não? E aí nós tínhamos o culto da fogueira, porque era um sábado à noite, aquela festa com adolescentes, jovens, e eu fui conversar com algumas pessoas, né? Perguntei para um, e o que o pastor falou? Realmente é muito importante, mas não é para mim. Que reação estranha. Bom, tem gente esquisita em tudo que é canto. Perguntei a outro, e você, o que achou do que o pastor falou? Definitivamente não é para mim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro na vida, isso não serve para mim. E depois de conversar com 4 ou 5, eu pensei, será que foi só comigo? E fui conversar com o pastor. Ele falou, filho, eu realmente acredito que Deus quer usar a tua vida para isso. Há uma série de detalhes no meio de toda essa história, mas que é muito importante de enfatizar, e há muitas testemunhas ainda destes fatos, é que nessa época da vida, provavelmente eu nunca sentaria para conversar mais do que 2 ou 3 minutos com qualquer pessoa. Eu era um garoto extremamente tímido, antissocial. Jamais me ocorreria a ideia de falar em público. Jamais eu pensaria de estar diante de algumas pessoas e ensinar numa sala de aula. Aquilo era absolutamente improvável nessa época da vida. Então, quando eu cheguei em casa e falei para os meus pais, olha, eu acredito que Deus quer que eu seja um pastor. Eu não tenho dúvida de que eles ficaram muito felizes. Mas eu duvido que eles tenham acreditado. E quando eu voltei à minha igreja, a igreja que nos acolheu e que tanto abençoou a nossa vida e a nossa família, e falei com o nosso pastor da época, que não era o Russell Shedd, sim o pastor Nildo Simões Ferreira, ele disse, meu filho, isso é uma bênção e eu vou te ajudar. Eu falei, mas pastor, o senhor tem ideia do trabalho? Ele falou, mas filho, abriu o profeta Isaías e o profeta Jeremias. Se você está pensando, ai de mim, porque sou pecador, levou para 1 João, capítulo 1, né? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O profeta Jeremias, Senhor, eu sou uma criança, eu te levantei, e você vai ser como um anteparo, uma torre, um muro. Bom, a partir daí Deus foi trabalhando e transformando, mas na medida em que o tempo também foi passando, eu percebi que, no meu caso e na minha vida, a obra do Senhor não incluía apenas ser um pregador e um pastor, mas um ministro do Evangelho por onde quer que ele me conduzisse. E eu percebi que não há incompatibilidade entre cristianismo e uma carreira profissional. Porque nós somos chamados para ser sal e luz neste mundo em todas as áreas. De acordo com a vocação, com as habilidades, os dons, os talentos que Deus nos dá,
Nós devemos sujeitar tudo isso ao Senhor e usar tudo isso para a glória dele neste mundo. E a partir daí, ele vai dirigindo os nossos caminhos, abrindo as portas e nos colocando em cada lugar específico em que ele quer que nós manifestemos o sagrado, preguemos o evangelho, falemos do seu grande amor. E há um grande erro, no meu entendimento, em parte da nossa cultura cristã evangélica, de entender que você só pode servir a Deus na máxima intensidade se você abandonar toda e qualquer atividade a fim de dedicar-se exclusivamente à pregação do evangelho. Ser um obreiro full-time, de dedicação exclusiva, de tempo integral. É verdade que algumas pessoas serão assim, mas não todas. Isso tem sido uma crença limitante, porque há pessoas que poderiam servir a Deus e alcançar muitas vidas, muitas pessoas, e inclusive investir muito mais no reino de Deus, se ampliasse essa compreensão da multiforme graça, da multiforme sabedoria e dessas múltiplas capacidades que Deus nos dá. Não são nossas, são presentes da graça dele em nossas vidas para nós usarmos. Então eu diria para o adolescente, para o jovem, olha, consagra a tua vida a Deus e de verdade coloque todos os teus melhores esforços em servir ao Senhor. E se você tem alguma convicção de que Deus quer usar a tua vida para ser um pregador, uma pregadora, um missionário, missionária, um ministro na igreja local, de verdade, apenas coloque-se nas mãos do Senhor. Coloque a tua vida à disposição dele. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. E se você fizer isso, ou qualquer pessoa que faz isso, falando especificamente para o adolescente, para o jovem, a graça do Senhor é impressionante. Então, quando eu digo que o evangelho é tudo na minha vida, tudo para mim, pelo prazer de ler, pelo prazer de estudar, o Senhor me concedeu a graça de ter o estudo formal e também de ter uma carreira profissional e de poder servir na igreja e servir no reino. Tudo o que Deus me deu na vida em relação a bens, em relação a conquistas financeiras, nós temos um problema também, porque há pessoas que entendem uma teologia da prosperidade como algo que vai acontecer na vida de todos. Se você servir a Deus, ele vai enriquecê-lo financeiramente. E o Novo Testamento não ensina isso. O Novo Testamento fala de sustento, fala de providência, fala de provisão, fala da promessa de que o Senhor não vai deixar faltar nada do que é necessário para a vida piedosa. Que ao contrário, ele já nos deu tudo para isso. Mas alguns de nós vamos ser usados por Deus, sim, para alcançar mais, para, com a habilidade, o talento que Deus deu, conseguir captar recursos e desenvolver carreira profissional e sermos muito prósperos, para que o reino se expanda, para que o evangelho chegue ainda mais longe. E se alguém me dissesse com 16 anos, olha, daqui 30 anos, a tua vida vai ser muito diferente. Você estará em determinados lugares, você será um determinado tipo de pessoa e principalmente você vai ter acesso a alguns bens, a algum conforto, a alguns prazeres que o Senhor proporciona. Aos 16 anos eu diria, isso nunca vai acontecer. Isso é impossível. E do mesmo modo que nós não pregamos e não defendemos uma teologia da prosperidade, nós também não pregamos e não ensinamos uma teologia da miserabilidade. A Bíblia diz que o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. E em todas as áreas da vida. Eu jamais seria capaz de pedir a Deus
tudo que Ele já colocou nas minhas mãos e nas mãos da minha família. E eu posso declarar diante de Deus e de qualquer pessoa, tudo isso na minha vida foi decorrente do Evangelho. E por isso também eu entendo a responsabilidade de não sentir-me dono, mas mordomo, administrador. A vida não é minha, pertence ao Senhor. O que Ele coloca nas minhas mãos não é meu, é dele, para eu administrar, a fim de que a vontade dele se cumpra na minha vida. E aí aquela oração de Jesus no Sermão da Montanha, né? Mateus capítulo 6, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Eu entendo progressivamente a responsabilidade de cada novo dia orar e dizer, Senhor, usa a minha vida para que a tua vontade se cumpra hoje, através de mim, aqui na terra, como ela já está sendo cumprida nos céus. E em contrapartida, analisando a vida sob essa ótica da Bíblia, da vocação, da missão de Deus, irmãos, eu posso falar sem qualquer receio que é muito provável eu jamais conseguiria êxito se eu tivesse investido tudo numa carreira profissional. Eu poderia me dedicar muito, eu poderia me esforçar muito, mas ao longo desses anos eu conheci muita gente assim, extremamente qualificada, focada ao máximo, trabalhando no seu melhor, no máximo desempenho. E às vezes a vida humana nesse mundo caído, ela é confusa. Há pessoas que não se esforçam, há pessoas que não buscam e alcançam. E há aqueles que são obstinados e não conseguem. No nosso caso, nós que estamos em Cristo, é graça. Então, a consagração ao Senhor, a verdadeira fé, que é observar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus na vida, faz milagres e transforma as nossas vidas naquilo que Deus quer que nós sejamos. Né? Uau. Que aula, né? Não era para ser pregação, não era para ser bate-papo. Nossa, Não, desculpa. mas... Tudo errado. Paulada em cima de paulada. Uau. Mas a gente, Cara, que maravilhoso. Eu pelo menos aqui tô observando e só recebendo. Absorvendo aqui, toma. Porque é muito forte, né? Uau, Isso que você tá nossa, falando. demais. É algo que a gente vive, né? Não é fora da nossa realidade. É algo que tem tomado, às vezes, o pensamento e o coração dos jovens, a qual nós fazemos parte. Então, é algo muito bom de ser comentado e de ser falado, entendeu? E voltando naquela parte lá sobre renunciar a tudo, né? Tem até o versículo que Jesus fala, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz. Ele não fala, abandona tudo. Ele fala, negue-se a si mesmo, toma sua cruz. A brincadeirinha, mas é a realidade. Cara, precisa se investir. Eu acho que é tipo uma balança, né? De dois lados. As coisas têm que ter equilíbrio. O equilíbrio vai ter a partir da hora que Deus te der, conforme ele necessite. Então, igual você falou, essa parte do mordomo achei muito legal. Meu pai fala isso pra minha vida toda. É o que ele sempre fala. Cara, nada aqui é nosso. Deus, ele dá conforme a gente merece. É graça. Sim. É graça. Não merece, não. Conforme ele vê que pode. Então, assim, é graça. E aí, a gente precisa administrar. Tem que saber valorizar, tem que saber dar graça, tem que saber agradecer. Algo que eu fico, assim, muito preocupado, que eu vejo que as pessoas, às vezes, não agradecem por nada. Quer, mas aí, a hora que consegue alguma coisa, já tá ali fissurado em outra coisa, fala, não, pera, curte o momento. Aproveita esse momento. Isso o fator, para mim, o fator de você curtir já é dar graças. Você tá agradecendo por aquilo. Nossa, que maravilhoso. Quantas vezes eu sonhei em ter isso? Quantas vezes eu pedi para Deus para ter isso? E hoje eu tenho. Então, Senhor, obrigado por isso. Muita gente acaba vivendo, especialmente na vida contemporânea, na geração atual, como se tudo fosse conquista e não dádiva. E a verdade é que se não for a dádiva, a graça, o favor não merecido, gente, ainda que qualquer pessoa nesse mundo e nessa vida conquiste muitas coisas, essas conquistas não são suficientes para trazer alegria, satisfação. É vazio. É vazio. Agora, é importante também
Jefferson, salientar algo, né, sobre renúncia. Na minha vida pessoal, com 15 anos, eu prestei vestibular na FUVEST, lá da USP. Eu não podia entrar na universidade porque eu não tinha o atual ensino médio completo. Sim. 15 anos ainda, né? 15 anos. No médio ainda tinha tudo pela frente. Exato. Mas eu passei na primeira fase. E com 13 anos, não vai dar para contar essa história, que é um pouco longa, mas eu sonhava de estudar sociologia na França. A bibliotecária, que eu matava a aula, ela me entregou um livro do Auguste Comte, o pai da sociologia, e foi um equívoco, foi um erro dela. Eu li, entreguei e falei, não entendi nada. Ela falou, mas foi o livro errado, desculpa. Eu falei, mas agora me explica. E depois daquilo eu fiquei apaixonado por sociologia, eu comecei a ler bastante, então eu li tudo que tinha na biblioteca de Auguste Comte, Émile Durkheim, Anthony Giddens, até chegar nos autores mais contemporâneos. Giddens foi um contemporâneo. Mas só que aos 14 anos eu fui trabalhar numa empresa, aquele primeiro trabalho com registro de carteira assinada, né? Então, um homem sempre me falava, olha, você não pode estudar qualquer coisa, porque não é qualquer coisa que vai te dar dinheiro. O que você quer estudar? Sociologia. Eu nem sei o que é isso. O que um sociólogo vai fazer? Eu falei, olha, provavelmente vai ser professor. Aqui no Brasil, você conhece algum professor que ganha bem? Bom, eu não sabia o que era ganhar bem, eu era da favela em São Paulo, né? Favela não, comunidade, né? Embora o termo favela tá voltando pra moda, Sim. né? Mas assim, tudo ali era falta, tudo ali era pobreza. E a nossa realidade sendo aquela, nos dava uma perspectiva também muito limitada. Qualquer pessoa sonhava em conseguir um trabalho que fosse difícil ser demitido, que desse para comprar uma casa própria, comer uma pizza por semana e tentar sustentar uma família desse jeito. Mas, com base naquele comentário, eu pensei, bom, então, o que será que dá dinheiro? E aí tinha um advogado na empresa. Eu vou ser advogado. Então, quando eu prestei o vestibular da FUVEST com 15 anos e passei, falei, bom, acho que isso aqui é suficiente para conseguir um curso de direito na faculdade pública. A nota que eu tive na primeira fase dava para ir para o curso de medicina na época. Mas não é inteligência, é graça, é misericórdia do Senhor na vida. Não tinha acesso a recursos, o estudo era precário, mas estudava muito sozinho, né? Eu realmente tinha interesse. Era um péssimo aluno de sala de aula, mas tinha notas excelentes e também um ótimo desempenho pelo autoestudo, que desde a primeira infância foi uma busca, uma paixão. Mas com 16 anos, Deus quer que eu seja pastor. Então, ao invés de estudar direito, eu fui estudar teologia. E para quase todas as pessoas ao meu redor, aquilo foi uma loucura, um grande erro. E eu entendo que para a construção da minha vida e do meu caráter, o Senhor, de fato, me dirigiu e me conduziu por este caminho. Mas eu já orientei muito adolescente jovem que disse, eu quero entregar minha vida para servir a Deus. Ótimo. Então faça uma boa graduação. Seja um profissional de alto desempenho e sirva a Deus onde você está. Porque se você não servir a Deus aí, você não vai servir lá ou em qualquer outro lugar. Mas isso, de verdade, eu creio, e aí talvez seja uma parte mística da fé, que o Espírito Santo vai conduzir cada pessoa. E também vai dar sabedoria para um irmão mais maduro na fé, orientar os menos maduros, os jovens e os adolescentes, naquilo em que a Bíblia diz que nós devemos buscar a vontade de Deus. Que nós devemos ser diligentes em compreender a vontade de Deus, como Paulo, o apóstolo, falou em Efésios capítulo 5, né?
que através desse caminho, dessa busca, o Senhor vai nos conduzir. E não vai cair uma tabuleta do céu apontando a direção exata o tempo todo. Deus não deixou uma receita para nós seguirmos, e se você seguir todos esses passos na ordem exata em que eles estão, você vai entender claramente a vontade de Deus. Eu creio, pela informação do Novo Testamento, que o Senhor, muito mais do que nos dar todas essas informações, quer construir isso na medida em que nós andamos com Ele. E vamos descobrindo e vamos então sendo surpreendidos também com o poder, a graça e a bondade de Deus. É uma caminhada, né? É um processo, uma construção, né? Exato. E eu queria te fazer uma pergunta, pastor Maurício. Quando houve o processo de conversão dos seus pais, o senhor disse que eles foram para a igreja do Dr. Russell Shedd, né? Que ele estava ali construindo na época, né? Estava começando. E aí o senhor cresceu nessa igreja, o senhor teve a oportunidade de conviver muito com o Dr. Russell Shedd e tem algumas histórias com ele. E eu queria te perguntar de que maneira esse homem de Deus impactou sua vida. Essa é uma pergunta complexa. Ele foi um servo de Deus maravilhoso e muito precioso. Foi certamente a pessoa humana que Deus me permitiu conhecer que mais demonstrava santidade na vida. Ele ficou muito famoso como um pregador, um professor, um palestrante genial, primoroso, extremamente sábio. E isso era verdade. Mas na vida, a santidade demonstrada numa postura de correção, de justiça, de humildade, chamava muita atenção. Há muitos ensinamentos preciosos que nós fomos abençoados de receber através da vida dele. Mas especialmente essa questão da santidade, do andar com o Senhor com todo o coração e principalmente da busca de agradar ao Senhor em tudo, não apenas naquilo que as pessoas podiam ver, mas na motivação, no interior, aquilo chamava muito atenção. Por exemplo, eu me lembro de uma ocasião, ele foi pregar numa conferência da Fiel, ministério famoso de pregação, de ensino da Bíblia. E depois da pregação, o reverendo Augustus Nicodemos deu uma palavra final agradecendo ao pastor Shedd pela exposição bíblica que ele fez, que foi abençoadora, foi brilhante, e o quanto aquilo impactou a vida de todos os presentes, e como o pastor Shedd foi poderosamente usado por Deus, e era um instrumento assim tão precioso na obra do Senhor. E o Augustus fez o que a maioria de nós faríamos, agradecendo a Deus e louvando a Deus pela vida de alguém tão consagrado, tão dedicado. E o pastor Shedd pediu a palavra no final da palavra do Augustus e disse: irmãos, eu acabo de cometer um pecado. E esse pecado saiu caro porque eu perdi o meu galardão. Eu fiquei muito feliz com esses elogios. Então eu já recebi aqui a minha recompensa. Eu tenho que pedir perdão ao Senhor em público. A santidade, essa motivação de servir a Deus de todo o coração e também de se expor em momentos como esse, né? Se ele ficasse quieto, quem saberia de qualquer coisa? Mas ele levava muito a sério a relação com Deus e também a questão da prestação de contas, né? Então ele cometeu no coração dele, segundo suas palavras, o pecado de ficar envaidecido e se sentir orgulhoso e receber para si uma glória que devia ser dedicada a Deus. E ele fez isso diante de uma multidão de pessoas. Então ele se sentia na obrigação de reparar isso e confessar diante de uma multidão também. E
Ações como essa sempre ressaltaram muito. Mas especialmente nessa primeira fase da vida cristã da minha família, um impacto muito grande também de alguém como o pastor Shed foi o de servir a Deus especificamente em lugares em que a necessidade é maior. E algo que nós não vemos com muita frequência no nosso meio cristão evangélico. Algumas pessoas dizem que querem servir, mas elas têm lugares específicos nos quais querem servir. Elas não querem servir onde é necessário, mas em posições específicas em que elas têm o desejo de servir. Elas não querem servir quaisquer pessoas, mas pessoas específicas que talvez ofereçam alguma contrapartida se elas servirem. Então, quando o pastor Shed foi plantar a Igreja Batista Vida Nova, em Parque Novo Santo Amaro, não havia outros obreiros, não havia outros missionários, outros pastores, outros evangelistas que quisessem ir e permanecer naquele lugar. E como eu cresci parte da minha infância naquela igreja e depois pude conviver um pouco com o pastor Shed, e foi muito pouco, porque se eu tivesse a oportunidade eu estaria com ele cada semana, todos os dias. De verdade, numa fase da minha vida, ele me dava uma tarde por ano para ficar na casa dele, conversarmos o que eu quisesse conversar com ele. E aquilo trouxe para mim uma influência de Cristo muito grande, porque estar com ele era também estar mais perto de Jesus. Ele andava com Jesus. Isso me fez andar mais perto de Jesus. E também desenvolver no coração uma motivação de servir ao Senhor onde é mais necessário, onde é mais importante. E aí, em relação à convivência também, isso terminou desenvolvendo uma filosofia de vida para mim que eu levo muito a sério. Eu preciso de 2 tipos de pessoas na minha vida. De pessoas que andam com Jesus e sejam maduras, sejam sábias, sejam piedosas, porque essas pessoas vão me ajudar a andar com Jesus também. E a crescer na graça, no conhecimento de Cristo, e a ser mais sábio, mais íntegro. E eu também preciso de pessoas que queiram andar com Jesus e não sabem como fazer isso, para que eu possa ajudá-las e dizer: vem comigo, porque aquilo que eu já aprendi de um irmão mais velho, eu também vou repassar. É basicamente aquilo que a gente pode ver na teologia paulina, né? Paulo sempre tinha um irmão colateral como Barnabé, com quem ele ombreava, e aquela relação de ferro afiando ferro, e de pessoas que amam Jesus e desenvolvem amizades espirituais, mas compartilham a vida e convivem juntos e aprendem juntos porque estão na mesma fase. Mas Paulo precisou de um irmão mais velho também para ajudá-lo. Ele recebeu a ajuda do próprio Jesus. Barnabé também, numa fase inicial da sua vida, da sua caminhada cristã, foi esse irmão mais velho que o integrou na igreja, que foi o facilitador e certamente compartilhou experiências preciosas. Então nós precisamos de um colateral, de alguém mais desenvolvido, e aí Paulo tem também um Timóteo, um Tito, um João Marcos, um irmão mais novo que ele vai dizer: vem comigo, eu te ensino. E se você ficar com medo, pega na minha mão e fica firme, porque nós vamos ser conduzidos por Deus. Nós precisamos também desenvolver, o pastor Shed é um mestre de fazer isso na vida. E aí, o senhor chegou a comentar sobre ali, já no final da vida do pastor Shed, o senhor teve uma experiência muito forte, acredito, né? E queria que o senhor falasse um pouco sobre, contasse para nós aqui, né, essa experiência, e também o episódio já lá no velório dele, que é muito forte também. Sim. 2 semanas antes do pastor Shed falecer, ele desenvolveu um câncer na fase terminal da vida. Foi a maneira como Deus
soberanamente decidiu levá-lo. Foi um processo relativamente rápido, de poucos meses. Inclusive, os irmãos da igreja de Atibaia, o pastor Antônio Mendes, com outros 2 pastores, foram visitá-lo também em sua casa e fizeram uma gravação com ele. Eu acredito que tenha sido a última gravação em vida e com voz do pastor Shed. E ele disse que estava num processo de desmame deste mundo. E que estava se sentindo bem, mais perto do céu. É algo emocionante. Mas 2 semanas antes de falecer, eu também fui à casa dele e fui me despedir. Então, fiquei pouco tempo, cerca de 40 ou 50 minutos. Tudo bem, um diretor, um CEO de empresa vai dizer assim, você ficou uma eternidade. Mas de verdade, se fosse possível ficar 5 horas e não precisava ter palavra, era só ficar ali, estar junto, isso seria abençoador. Mas conversamos sobre algumas coisas, do processo da morte, inclusive, do reino de Deus, de expectativas, porque as escrituras afirmam que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e a mente humana não é capaz de aprender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há um velho hino da nossa tradição cristã que diz que metade da glória celeste jamais foi contada a nós, os mortais. Paulo, apóstolo, em 2 Coríntios 12, fala sobre uma visão que ele teve dos céus, em que ele viu e ouviu palavras que sequer tinha permissão de pronunciar. João foi preso e finalmente libertado na ilha de Pátimos para morrer abandonado, mas ali o Senhor Jesus aparece para ele e dá revelação a respeito da glória e da nova cidade que Deus preparou para nós vivermos eternamente com Ele. E as descrições ali dessa nova cidade são impressionantes, né? Por exemplo, alguns célebres pregadores do passado gostavam de dizer: aqui nesse mundo nós valorizamos tanto o ouro e lá no céu ele vai virar asfalto. Então nós realmente não temos noção do que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele amou e salvou por graça em Cristo. Então falamos sobre isso. E quando eu me despedi, eu abracei o pastor Shed, beijei, e fui para a porta. Ele já não podia levantar, me acompanhar, enfim. Na hora que eu toquei a maçaneta da porta e ia sair, ele disse: filho, só mais uma coisa. Não se esqueça que é importante servir onde é mais necessário. E aquilo causou também um impacto maior. A voz embarga um pouquinho nessa hora, porque eu disse a ele: pastor, de verdade, esses anos todos, eu nunca esqueci disso. Mas eu prometo que esse reforço vai ser levado em consideração. Eu quero sempre levar isso comigo. E realmente eu tenho me esforçado naquilo que é a responsabilidade que Deus me dá de fazer escolhas e decisões, de me pautar pela vontade do Senhor, que passa em servir aqueles que precisam ser servidos, em ajudar onde outros não querem ajudar, em estar disponível onde outras pessoas se omitem. Não é simples fazer isso, e é claro que em muitos momentos da minha vida eu fiz erros, eu também caí, natural, né, isso. Mas essa graça do Senhor nos conduz e nos educa. É aquilo que está em Tito 2, a partir do versículo 11. Né? A graça do Senhor manifestou-se trazendo salvação a todos, e essa graça, ela nos educa a renunciar à nossa vontade, aos nossos desejos, às nossas paixões pecaminosas, e a vivermos diante do Senhor de uma maneira piedosa, santa, justa. Quando a gente tem essa consciência de servir a Deus, especialmente onde é mais necessário servir, nós vamos agir como o apóstolo Paulo, né?
Eu não quero edificar sobre fundamento alheio, mas quero pregar onde o evangelho ainda não foi anunciado. E quando eu penso, por exemplo, do impacto disso na missiologia, até os dias de hoje, as igrejas cristãs no Brasil e no Ocidente, elas enviam missionários em cerca de 70% de locais em que a igreja já está presente. E há um grupo específico de países e também de etnias em que não há presença missionária, em que não há investimento. Então, nós deveríamos ter mais atenção em pregar Cristo onde ele ainda não foi anunciado, em diligenciar nossos melhores esforços, em servir onde o nome do Senhor ainda não é conhecido. Isso é uma grande verdade, né? Porque a gente está dedicando esforço em algo que não é tão necessário, né? Não é mais importante, né? E foi o que o pastor Chad falou para o senhor, né? E a experiência depois que ele faleceu lá no velório? No velório, duas coisas. Primeiro, a família emitiu um comunicado. Foi uma comoção muito grande o falecimento do pastor Chad. Um detalhe antecessor disso é que o pastor Chad, ele veio ao Brasil em meados de 1950, porque ele entendia que a vontade de Deus para a vida dele era trabalhar para que as pessoas de língua portuguesa tivessem maior acesso à teologia de boa qualidade. Então ele veio com o propósito de iniciar uma editora, uma casa publicadora, e trazer livros para a língua portuguesa e também desenvolver cristãos brasileiros para que se dedicassem na produção teológica, em interpretação bíblica, exegese, hermenêutica, as disciplinas de fato de exame das escrituras, de pregação. E isso acabou também envolvendo escritos devocionais, livros que nos ajudam a entender alguns aspectos da graça de Deus aplicados na vida. E ele dedicou-se no melhor que ele podia nisso. A editora Vida Nova, ao longo desses anos, tem abençoado tanto a igreja brasileira. Depois a editora também criada em paralelo pelo genro do pastor Chad, a Chad Publicações. Enfim, são instrumentos que Deus está usando para abençoar a igreja brasileira. Mas o pastor Chad tornou-se famoso, entre aspas, de uma maneira não planejada, não almejada e numa fase tardia da vida. Tinha mais de 65 anos e então pedindo ao Senhor direção sobre como servir na fase em que fisicamente as debilidades seriam maiores, em que as limitações físicas trariam dificuldades, ele foi convidado para ser palestrante e para pregar em determinados lugares. E a partir daí, o ministério ganhou uma proporção que ele não havia planejado, mas de certo nosso Deus e Pai, o Espírito Santo, já havia planejado para a vida dele. Teremos essa soberania ativa de Deus, né? Mas por causa disso, desse conhecimento, dessa repercussão no ministério, a família emitiu um comunicado. Por favor, se você quer honrar a família e a memória de alguém que serviu a Deus como o Russell Philip Shedd, não gaste dinheiro com coroa de flores. Envie o dinheiro para missões. Isso foi abençoador, foi brilhante. Depois do culto fúnebre, de ouvir a palavra de Deus para ter o coração confortado, porque a morte nos fere, nos golpeia, nos machuca. 1 Coríntios 15 diz que é o último inimigo a ser derrotado. E nós já temos a fé e a certeza da ressurreição em Cristo, que é a primícia dos que ressuscitaram. Ele venceu a morte e nos dá a verdadeira vida. Mas depois deste culto em que a palavra foi pregada para confortar os corações e para reavivar a esperança dessa vida que Jesus nos dá, a filha mais velha do pastor Chad assumiu a palavra para agradecer a todos
E ela começou dizendo: olha, eu sei que o meu pai é um pecador porque a Bíblia afirma que todos pecaram. E ela passou a dizer: eu nunca vi o meu pai dizer uma mentira. Eu nunca vi o meu pai falando mais alto agressivamente com qualquer pessoa. Nunca ouvi meu pai blasfemar. Nunca presenciei uma discussão ríspida entre o meu pai com a minha mãe. Enfim, ela foi enumerando alguns fatos e havia um amigo do meu lado, eu cutuquei e falei: se eu morrer antes de chegar em casa, a Mariana, minha filha, está proibida de falar. Aquilo foi muito impactante, foi muito impressionante, porque não era só uma garotinha que tinha admiração pelo pai herói. Era uma mulher adulta, mãe, que já conhecia muito bem o seu pai, não apenas as virtudes e presenciado a graça de Deus em sua vida, mas também os defeitos, as limitações, e um testemunho de muito impacto. E é por isso que eu digo que o principal que qualquer pessoa podia ressaltar, convivendo um pouco mais de perto com o pastor Shed, era a santidade. Pastor, eu preciso fazer essa pergunta, porque normalmente a gente pergunta para todo mundo, né? Que vem aqui nesse tempo de caminhada, tantos anos servindo ao Senhor, né? Qual foi, assim, a sua maior experiência com o Senhor? Que você viu, viveu, experimentou, assim, alguma passagem na sua vida que você experimentou do sobrenatural de Deus, você viu a manifestação, a intervenção de Deus? É uma pergunta difícil de responder. Foram, ao longo desses anos, muitas experiências. A maioria delas envolveu dor. A maioria delas passou pelo sofrimento, aquilo que Isaías, o profeta, foi dirigido pelo Espírito para registrar da parte de Deus. Isaías 48, eis que te purifiquei, mas não como se purifica a prata. Eu provei-te na fornalha da aflição. E a poesia soa bonito, mas a gente precisa lembrar que fogo queima e que em nós as queimaduras doem. Mas talvez os últimos fatos, até por serem os mais recentes e aqueles que ainda estamos vivendo os efeitos e os reflexos, sejam os mais consideráveis, os que eu posso trazer para o momento. Em 2022, a Ana, minha esposa, ela foi diagnosticada com um tumor maligno muito agressivo no pulmão. Os dois primeiros oncologistas que nos consultaram conversaram comigo à parte, sem a presença da minha esposa, e disseram: você se lembra daquele cantor sertanejo Leandro, da dupla do Leonardo? A tua esposa tem um tumor que matou aquele homem. Eu perguntei: o que vocês querem dizer com isso? Que o tumor é muito agressivo, que não há um tratamento específico? E um deles falou assim: bom, nenhum de nós pode fazer qualquer afirmação desse tipo, mas em tese, geralmente ele progride rápido e não há muito mesmo que ser feito. E depois da angústia de meses de investigação, de meses de tratamento, houve uma madrugada que eu tive o meu val do Jaboque, sabe? Aquele momento de estar a sós e lutando no coração com Deus. Porque o pensamento de que a pessoa humana que eu mais amo poderia partir rapidamente e eu ter que seguir a minha vida sem ela, aquilo estava me torturando no coração. E finalmente, quando eu me rendi, falei: Senhor, me perdoa. Eu esqueci que eu sou servo. Eu esqueci que é o Senhor quem estabelece e determina como deve ser a minha vida e que eu devo me sujeitar a Ti.
Então, se o Senhor quer me dar o dom da viuvez, Pai, me ensina a te glorificar com ele, mas eu não quero lutar contra, eu não quero essa incredulidade de pensar que se a Ana não estiver aqui, ou o Senhor está me abandonando, ou eu não tenho condições de seguir em vida, porque ela é muito importante para mim, mas a minha vida está nas tuas mãos, a de todos nós. E eu quero depender do Senhor. Ela é importante para mim, mas se o Senhor decidir levá-la, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é o meu Deus, a tua palavra é a verdade. O Evangelho é tudo para mim. E naquela madrugada em que isso aconteceu, o Espírito Santo já colocou uma paz absoluta no meu coração e a convicção de que aquela enfermidade não era para a morte. E eu estou fazendo uma interpolação com a ressurreição de Lázaro narrada no Evangelho de João 11, né? A Ana fez a cirurgia no dia 21 de dezembro de 2022. E o tumor, que depois foi constatado, era mesmo um carcinoide, carcinoma grau 4, muito agressivo. Ele estava encapsulado. Então foi feita uma pequena ressecção de 2 centímetros, 2,5 centímetros. E hoje ela está perfeitamente curada. Não há uma célula cancerígena no organismo dela. Glória a Deus. Então, foi uma experiência dolorosa, mas a potente mão de Deus nos dirigiu, nos guiou e nos desenvolveu, nos tornou mais maduros, mais dependentes, mais submissos, mais humanos, mais humildes. E eu não quero parecer aqui um super crente, tá faltando tanto na minha vida, eu preciso ainda, eu estou tão longe do que eu devia ser. Alguém que já leu um pouco a Bíblia como eu devia ser tão mais sábio. Alguém que já experimentou como eu a graça de Deus devia ser tão mais santo. Eu sei que eu não sou quem eu devia ser, mas eu sei que essa graça está me transformando em alguém mais parecido com Jesus. E embora eu não mereça, embora, como disse Paulo, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum, eu sei que o Senhor me ama e Ele está formando Cristo na minha vida. Uau. Cara, eu vou falar pra você, eu tenho aquela velha e triste notícia. Eu poderia ficar aqui por mais horas e horas, mas acho que já chegou umas 10 mensagens do nosso pequeno produtor Diretor, nosso diretor. e nosso diretor já falou que o horário tá extremamente extrapolado, mas cara, que aula, que aprendizado. Eu tinha papo aqui para mais umas 2 horas, né? Dá pra Eu gravar tinha a parte tanta 2, pergunta né? para fazer pro Maurício. Cara, Ia começar a fazer umas outras perguntas agora, mas e a condução da conversa foi para um lado talvez que a gente não imaginava, né? E como é importante isso, né? Que o Maurício acabou de falar. Que normalmente a gente está preocupado com a gente. Não, eu quero. Tudo foi fazendo muito sentido. Mesmo a gente não tendo programado tudo isso, né? Não ter roteirizado, mas tudo faz muito sentido desde o começo do podcast. Então, cara, é viver na dependência de Deus mesmo. É entregar e pronto. Vai doer? Fogo dói. Nós somos carne e dói. Então, mas Ele sabe o que está fazendo. o Senhor tem uma soberania que a gente não entende, né? E não cabe às vezes a nós entender Exatamente. o que a gente está fazendo. Na sexta-feira, eu tive a oportunidade de estar com o Maurício, com o Felipe lá na casa de recuperação, né? Sim. O Maurício compartilhou uma palavra lá em Atos 12, no mesmo texto. Pedro é liberto sobrenaturalmente da prisão e Tiago é decapitado. Vai entender. E Deus amava mais a Pedro do que Tiago, né, Maurício? Exato. Então, assim, é a soberania de Deus, né? A graça é algo. O amor dele, né, não dá para entender. É algo que só ele sabe o porquê, o para quê. Mas um texto bíblico final que, por mais que seja difícil de entender,
nós podemos crer e também experimentar. É muito conhecido Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados pelo seu propósito. Muitos fatos na vida nós não vamos entender, mas todos eles nós podemos aceitar como dádiva, como presente de Deus, porque o Senhor nos ama e Ele usa tudo isso para formar Cristo em nós, que é a esperança da glória, Colossenses 1, 28. Tudo que o Senhor faz e permite que nos aconteça, Ele o faz e permite para o nosso bem. Essa é a verdade. Glória a Deus. Uau. Pastor Maurício, mais uma vez agradecer a sua presença, dizer que foi uma honra. A gente já está aqui querendo a parte 2. Com certeza. Com certeza vai ter. Então, cara, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando, que você continue sempre dizendo sim a esse chamado do Senhor, servindo aonde é mais necessário. E Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Bem, obrigado, Maurício, muito irmãos. obrigado. Foi um prazer ter você aqui. As portas de Ariquemes, da Igreja Ariquemes, do Pode Crer Podcast estão sempre abertas para você, tá bom? Fica aberto o microfone para suas considerações finais, sua palavra final para os nossos jovens telespectadores aí. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Jefferson, Denilson, é uma alegria. Vocês abençoaram minha vida também. E você, irmão, irmã, adolescente, jovem, especialmente que nos ouve, consagre a tua vida a Deus. Entregue-se sem reservas nas mãos dele. Siga Cristo de todo o teu coração. Não se apoie mesmo no teu entendimento. Confia na graça dele, porque ele vai conduzir a tua vida e vai te abençoar e vai fazer com que você não apenas tenha conquistas e êxitos, mas tenha uma vida plena de propósito, de sentido, de significado. E isso tem mais valor que qualquer outra coisa. Então creia e viva em Cristo. É isso aí. Sem mais palavras, esse foi mais um Pode Crer Podcast.